Olá, tudo bem? O governo do presidente Lula foi reformista e conservador. O presidente Lula substituiu o apoio da classe média pelo apoio dos muito pobres, o subproletariado. Ele deixou o rico ganhar dinheiro e não rasgou contrato nenhum. Ao mesmo tempo, ele fez reformas sociais de profundidade. O Bolsa Família, o crédito consignado, o aumento real acima da inflação do salário mínimo. E quando veio a crise de 2008, a crise internacional, ele conseguiu vencer o que chamou de marolinha, porque ele tinha conseguido ampliar o mercado interno e pôs os bancos estatais a emprestar dinheiro mais barato. Por tudo isso, com um reformismo, abre aspas, fraco, fecha aspas, ele fundou o lulismo, um conjunto de políticas dirigidas aos mais pobres que vai marcar a política brasileira por muitos e muitos anos. Inclusive vai marcar a oposição, que terá de respeitá-las. Se mexer nelas, pagará um preço alto. Essa é a tese de André Singer, professor de Ciência Política da USP desde 1990. Ele também é professor e jornalista e foi porta-voz e secretário de imprensa do primeiro mandato do presidente Lula. Singer acaba de lançar o livro Os Sentidos do Lulismo, Reforma Gradual e Pacto Conservador, pela editora Companhia das Letras. Professor André Singer, é um prazer recebê-lo aqui. Espero ter feito um resumo razoável do seu trabalho. Perfeito. Gostaria, antes de mais nada, começar fazendo a seguinte pergunta. Por que essa é uma agenda de longo prazo? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o livro. É uma honra para nós. A minha ideia, Paulo, é que nós passamos por um processo de realinhamento eleitoral que se consagrou no ano de 2006, quando houve um deslocamento de bases sociais da candidatura Lula. Na verdade, desde 89, quando o ex-presidente Lula foi candidato pela primeira vez... Contra Collor, a base social que vinha votando nele era, de modo geral, uma base social de classe média. Eu preciso sempre, nesse ponto, fazer uma observação, que é a seguinte: no Brasil, um metalúrgico é de classe média. Sim. Pela simples razão de que, sob esta camada, por exemplo, dos metalúrgicos, existe uma outra, que eu venho chamando de subproletariado. Subproletariado, tá? Que está abaixo da camada do proletariado. Exatamente. Que não é a formação de classes que nós temos na Europa, por exemplo. Quer dizer, na Europa, tradicionalmente, agora mudou um pouco em função da imigração, mas tradicionalmente na Europa, a base da sociedade era o proletariado. Só que aqui no Brasil nós temos uma outra camada que é muito extensa e que chega a ser metade da população, agora está diminuindo justamente em função dos programas sociais que você mencionou, mas que é muito ampla e por isso desequilibra o processo eleitoral. Então, o que aconteceu em 2006 é que houve uma mudança. O presidente Lula, que era sempre votado pela camada média, incluindo aí, por exemplo, os metalúrgicos, bancários... Exatamente. Passou a ser votado por essa camada que eu chamo de subproletariado, que é, vamos dizer, genericamente, de maneira bastante ampla, falando, aquele setor da população cuja renda familiar mensal só chega até 2 salários mínimos. E, por outro lado, houve um afastamento dos setores médios. Evidentemente, não todos os setores médios, uma parte, os próprios metalúrgicos, por exemplo, continuam votando, mas uma parte da classe média, sobretudo aquilo que nós chamaríamos de classe média tradicional, que é a classe média que está estabelecida há mais de uma geração, eu estou usando aqui a classificação do professor Bolívar Lamounier e Amaury de Souza, esta camada se afastou. Eu sempre brinco um pouco de maneira definitiva. Em política, assim como na vida, não há nada definitivo propriamente. Mas aí, então, respondendo diretamente ao que você me perguntou, se afastou por um longo prazo. Esta é a minha hipótese. Não é um afastamento tópico, provisório, nem temporário. Nem de uma eleição. É um afastamento mais profundo e mais longo. Agora, logo no início do seu livro, para definir o subproletariado, você recorre, evidentemente, ao trabalho do respeitabilíssimo economista Paul Singer, seu pai, no trabalho Dominação e Desigualdade, Estrutura de Classe e Repartição da Renda no Brasil, em que naquela altura, lá por volta de 1976, esse subproletariado era 48% da população brasileira.
Quando o presidente Lula se reelege em 2006 e há essa guinada na composição eleitoral dele, esse subproletariado era mais ou menos quanto da população brasileira? A mesma coisa, Paulo. A mesma coisa? Essa é a grande surpresa. Não é? Essa é a grande surpresa, que depois que eu percebi, as peças começaram a se encaixar. Porque, na verdade, o que ocorreu? Nós tivemos um processo de estagnação da economia nos anos 80 e nos anos 90, as chamadas décadas perdidas. Houve uma paralisia do processo de incorporação, porque, basicamente, do que se trata é disso. Quer dizer, os setores que estão aquém do proletariado não têm, por exemplo, carteira assinada, não tem emprego com carteira assinada. O que eu estou falando é que, para você chegar na condição proletária, você precisa ter carteira assinada, porque a carteira assinada te dá direitos, são os direitos consagrados pela CLT. Previdência, seguro-desemprego. Ou seja, te dá uma espécie de cidadania trabalhista, não é? Que é fundamental para todas as outras cidadanias, porque se a pessoa não tem uma garantia de uma certa estabilidade, né, no seu trabalho, no seu rendimento, naquilo que ela tem como ingresso, ela passa a viver numa situação de muita vulnerabilidade, que é o que caracteriza justamente o subproletariado. Pois bem, o que acontece é que com as décadas perdidas e todo o processo, já na década de 90, de destruição de cadeias produtivas inteiras, você sabe que o nosso desemprego foi para perto de 11%. Isso. Então, isto significa o seguinte, na verdade, parou a incorporação que veio aproximadamente dos anos 30 até o final da década de 70, quando foi feito o trabalho do meu pai, que eu utilizei, na verdade ele publicou em 81 com dados da PNAD de 76, houve uma paralisia da incorporação. E você observa a certa altura que o Brasil está, o trabalhador brasileiro está começando a recuperar alguma rentabilidade, alguma renda, e os níveis de desigualdade começam a ficar parecidos com aqueles que havia antes da intervenção militar de 64. Exatamente. Ou seja, o Brasil perdeu de 64 até o início do século XXI. É uma coisa impressionante, mas é exatamente isso. Ou seja, com todo o processo, primeiro, do chamado arroxo salarial. Sim. Porque a ditadura, a partir de 67, ela foi industrializante. Isso é uma coisa que nós temos que reconhecer. A ditadura, ela fez um processo de modernização, mas foi a chamada modernização conservadora, sem que os sindicatos pudessem reivindicar, sem que pudesse haver greve, sem que os partidos políticos de esquerda pudessem se manifestar, portanto, um controle que deu no arroxo salarial. Claro. Não é? E depois disso, nós tivemos, então, esse processo que eu estou mencionando, da estagnação dos anos 80 e depois da quebra das cadeias produtivas nos anos 90, que levaram o desemprego para um patamar. Na fase do chamado neoliberalismo. Exatamente. Agora, o Lula, ele percebeu que tinha que fazer essa substituição ou isso foi imposto a ele historicamente? Ou seja, ele passou a vida inteira sendo votado por essa classe média, que inclui proletários e bancários, como você mencionou, mas a certa altura, a partir de 2006, ele diz, não, o meu time é outro. Essa pergunta, eu diria que é impossível de responder, porque o que acontece é o seguinte, eu fui estudar os documentos. Né? Claro, e estão aqui. Há uma entrevista do presidente Lula, que por coincidência eu fui um dos entrevistadores, logo depois da eleição de 89, em que o Collor ganhou, e nessa entrevista ele diz literalmente, nós precisamos ganhar o voto do pessoal do salário mínimo. Está aqui. Então, isto é uma declaração dele de mais de 10 anos antes da vitória. No entanto, como que esse processo se deu, eu sempre acho que há uma dose de conjuntura. Quer dizer, a conjuntura foi, digamos, moldando também. Eu acho que certamente havia uma percepção dele da importância eleitoral desta camada. Que, afinal de contas, é metade da população. Metade da população. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ninguém teria condição de prever exatamente a situação que iria se dar a partir de 2003. Quer dizer, de um lado, essa necessidade de controlar a inflação, ou a decisão política de controlar a inflação por meio de medidas macroeconômicas, vamos chamar assim, ortodoxas. Né? E, por outro lado, o início da valorização das commodities, que abriu um espaço que mesmo... Sobretudo o preço da soja, o preço do minério de ferro, que deu muito dinheiro para o Brasil. Exatamente. Mesmo na vigência de uma política econômica mais ortodoxa na macroeconomia, foi possível simultaneamente ativar o mercado interno por baixo.
ou seja, pelos mais pobres. Esse é o aspecto, a meu ver, novo, né? Agora, tem uma observação que eu gostaria que você explorasse aqui para os nossos espectadores que ainda não leram o seu livro como eu pude fazer, que é o presidente Lula, ou o PT, percebeu que o pobre tem medo de ruptura. O pobre não quer saber de confusão política, mas ele quer que o Estado cuide dele. Então, é essa combinação de não me venha com revolução, não me venha com greve, não me venha com bagunça, mas trate das minhas defesas, procure me proteger. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Lula foi sendo progressivamente domesticado, acalmado, foi ficando mais centrista, não é isso? Pois é, Paulo, aí a questão também tem que ver passo a passo, né? Tá. Sem querer me autocitar Não, muito, por favor, a verdade é a isso? seguinte, eu escrevi a minha tese de doutorado, na minha tese de doutorado, que foi sobre a eleição de 89, eu percebi que havia um elemento estranho, porque o que me chamou a atenção naquele momento? Por que o Collor ganhou com o voto dos mais pobres? Sim. Que é exatamente o voto que foi para o ex-presidente Lula em 2006, não é? Esta foi a migração. Esse era o paradoxo daquela eleição de 89. O candidato metalúrgico teve o voto da classe média. Isso. E o candidato, que era, inclusive, de uma família aristocrata, teve o voto dos mais pobre. pobres. Exato, dos mais pobres. Dos mais pobres. Né? Então, eu fui pesquisar isso. E as pesquisas mostravam o seguinte, que, por exemplo, a hostilidade às greves, por exemplo, a resposta, o senhor ou a senhora concordam com o uso de tropas para acabar com greves, que na época tinha tido Volta Redonda, você se lembra, com etc. mortos e tudo. Essa resposta aumentava conforme caía a renda. Não é? Eu levei um susto quando eu vi isso. E depois eu sugeri uma interpretação, que acabou dando nisso que você disse, que está no sentido do lulismo, que é o seguinte, esta é a camada mais vulnerável da sociedade. Veja, essa camada não pode fazer greve, justamente porque não tem carteira assinada e, portanto, não tem acesso a sindicatos. Você não tem como organizar em sindicatos o trabalhador informal ou o trabalhador que está desempregado. Não há como organizá-lo em sindicatos, por definição. Essa é uma condição estrutural. É por isso que se diz o subproletariado é subproletariado, porque não pode participar da luta de classes. Ele está aquém da luta de classe. Esse vamos dizer, o drama. Então, a minha interpretação é a seguinte, não é que esta camada seja intrinsecamente conservadora. Aliás, de um certo ponto de vista, ela nem é conservadora, porque, como você mesmo disse, essa camada quer mudanças, e mudanças até intensas. Claro. Inclusive com uma forte intervenção do Estado na economia, para beneficiá-la, por razões óbvias, porque são as pessoas que estão numa condição muito difícil. Então, o problema é que elas, dada a sua situação, não querem que isso seja feito por meio de uma radicalização política. Por quê? Porque a radicalização política as coloca numa situação difícil e possivelmente sem saída. Veja, eu sempre dou esse exemplo. Uma greve de transportes. Para o trabalhador sindicalizado, se ele chega atrasado, ele tem um sindicato a quem ele pode recorrer, e o sindicato é sempre uma instância de negociação com o empresário. Mas e quem não tem? Como é que faz? Quer dizer, a pessoa perde o dia e isso cria para ela uma situação muito difícil. Então, esta é uma condição... Se a empregada doméstica chega atrasada no trabalho, ela corre o risco de perder o emprego. Por exemplo. Né? Então, eu estou querendo entender ou sugerir razões estruturais para esta combinação estranha de anseio por mudanças e, ao mesmo tempo, preservação da ordem. Eu não sou capaz de dizer o quanto essas interpretações que eu fiz, elas chegaram ao ex-presidente Lula ou ao PT, mas eu percebo que, na prática, não é, se houve uma transformação que fez com que, efetivamente, o PT se deslocasse de uma posição nitidamente de esquerda, era uma posição radical, do primeiro PT. Embora, André, sem querer interrompê-lo, o presidente Lula, ainda no governo, no segundo mandato, ele tenha dito e provocou uma grande perplexidade, disse: eu nunca fui de esquerda.
Pois é, mas essa é uma brincadeira dele. Quer dizer, quem sou eu para dizer não é o pensamento dele? Mas essa eu acho que é uma brincadeira. Ele já tinha feito essa brincadeira, eu acho, se não me engano, em anos bem anteriores, teriam perguntado, não quer o senhor é significar comunista? isso também? Ele disse, não, eu sou metalúrgico. Não quer significar isso também? Que o esquerdismo dele foi substituído, ou aquele operário metalúrgico que fazia as greves na Vila Euclides, em São Bernardo, passou a ser um político que respeitava as regras do jogo e ia cuidar dos pobres dentro das regras do jogo? É possível. Eu tenho muita dificuldade para, vamos dizer, interpretar o que está dentro da cabeça de uma pessoa. Mas eu diria assim, que o PT... Mas o jornalista tem essa mania, você sabe. o PT, isso a gente pode aferir pelas resoluções congressuais até, o PT mudou. Não é? O PT sofreu uma mudança que eu localizo no ano de 2002, que está relacionada à Carta ao Povo Brasileiro, que foi depois incorporada ao programa presidencial. A Carta e eu ao Povo diria, Brasileiro... só para concluir essa parte, Paulo, eu diria o seguinte, que houve uma mudança no sentido de arquivar o radicalismo. Sim. Agora, eu só queria dizer que este radicalismo do primeiro PT, do meu ponto de vista, prestou serviços ao Brasil. Depois nós podemos, se você quiser, conversar sobre isso. Prestou serviço ao Brasil. Então, eu não estou dizendo com isso de que tenha sido ruim a primeira fase, até eu acho que ela ajudou muito no processo da Constituição de 88, etc, etc. Mas, do ponto de vista analítico, a minha conclusão é de que houve uma transformação importante. Sim, em direção a uma reforma gradual e um pacto conservador e aquilo que você chama de reformismo fraco. Isso, exatamente. Então, fundamentalmente, trata-se do seguinte, o PT nasceu para fazer uma ruptura e não escondia isso de ninguém. Nesse sentido, foi uma grande novidade na política brasileira, porque a política brasileira tem uma tradição conciliatória. Sim. Se, de fato, há conciliação ou não no plano da sociedade, eu tenho muitas dúvidas, mas no plano da política sempre houve processos de conciliação e de arranjo, normalmente pelo alto. O PT, quando surge em 80, veio dizendo, eu sou contra tudo isso. E eu acho que foi coerente com esta posição ao longo de toda a década de 80 e toda a década de 90. Em 2002, mudou. Essa é a minha interpretação. Mudou em que sentido? Mudou no sentido de que iria fazer um governo sem confrontação. Esse é o tal do pacto conservador. Ou seja, nós vamos aceitar determinadas coisas que no programa original não seriam aceitáveis. Não é? Por exemplo, superávit primário alto, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, não é? Por exemplo, juros altos, uma certa autonomia do Banco Central. Todas essas coisas não estavam previstas no programa original do PT. É isso que eu chamo de pacto conservador. Tá. Não é? E a consequência do Pacto Conservador, só para concluir esse raciocínio, é que as reformas são lentas. Por isso eu falo de reforma gradual. Então, a desigualdade no Brasil está diminuindo, mas ela cai muito lentamente. Sim. Em face do quê? Na verdade, o ritmo de queda nem é tão lento, se a gente pegar 2003, 2008. Agora, nós precisamos esperar os novos dados. Mas nem é tão lento em termos absolutos. Ele é lento em face do tamanho da desigualdade brasileira. Né? Do que herdamos do passado. O Brasil era o país mais desigual do mundo. O que significa dizer que nós éramos, até pouco tempo, um país mais desigual que os da África. E agora eu pergunto, André Singer, no início da nossa conversa, partimos da premissa de que houve uma mudança de tal envergadura que esse lulismo, que é esse pacto conservador com reformas sociais no ritmo possível, vai determinar o trilho pelo qual a política brasileira seguirá por muitos anos. Você fez uma comparação muito interessante com a eleição de Roosevelt em 1933. Ele governou até 45 por 12 anos, depois mais 2 do Truman, mais 4 do Truman, portanto 18 anos em cima do mesmo trilho de um pacto conservador com reformas graduais. O que vai acontecer para o PT e o que vai acontecer para os adversários do PT? Só para completar a história norte-americana, Paulo, depois que o Truman perde para o Eisenhower, tem 2 mandatos do Eisenhower, mas depois volta. Não é? Volta o Kennedy e o Johnson. Então,
nos Estados Unidos, eles calculam que tem até uma coincidência, até meio cabalística, isso é uma brincadeira, que todos os realinhamentos acontecem a cada 26 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia do realinhamento é que você pode ter uma vitória da oposição, como foi o caso do Eisenhower, dentro do realinhamento. Por que a vitória dos republicanos teria sido uma vitória dentro do realinhamento? Porque o Eisenhower não pôde desfazer as políticas do New Deal. Não. É isso que eu estou argumentando. Tá. O PSDB pode até ganhar a eleição, não é essa a questão. A questão é por quanto tempo este modelo de políticas vai ficar de pé. E vai ficar de pé por razões eleitorais. Porque, de fato, como você disse na abertura do programa, quer dizer, por que a oposição não pode mudar? Não pode mudar porque perde a eleição imediatamente. Então, é a tal questão do Bolsa Família. Sim. Ninguém vai mais mexer no Bolsa Família. Tanto é que 2 cientistas políticos norte-americanos chamam de third track. O que é o third track? Quando você tem o trilho do trem, tem um terceiro trilho, que é por onde passa a eletricidade. Você tocou naquilo, morreu. Então, a morte política. Não é? Claro. Eles diziam, a Previdência Social que o Roosevelt criou nos anos 30 é o third track da política americana. Ninguém mais mexe nisso. Não dá. Não é? Não dá. É o meu argumento em O relação Bush não ao Bolsa conseguiu acabar Família. com o Social Security? Então, o meu argumento sobre o Bolsa Família é esse. Há analistas que dizem, bom, mas o Bolsa Família não é um direito, não foi incorporado à Constituição. E eu digo, sim, é verdade, eu até acho que o governo deveria mandar a consolidação das leis sociais, a CLS, que é um projeto que ficou parado no final do segundo mandato do ex-presidente Lula. Eu acho que a presidenta Dilma devia mandar isso para o Congresso, devia ser aprovado, é importante. No entanto, do ponto de vista prático, ninguém vai mexer com o Bolsa Família enquanto durar o realinhamento. Claro. Não é? Tanto é que o José Serra, na eleição de 2006, prometeu dobrar o Bolsa Família, o número de participantes, e dar um aumento de 10% real para o salário mínimo. Exatamente, já no ano de 2011. É isso. Não é? Então, ele propôs, de um certo ponto de vista, uma política social até mais ousada. Isso. Como nós sabemos, Paulo, que, na verdade, uma parte da população, sobretudo a chamada classe média tradicional, não gosta dessas políticas. E nós sabemos que... Por que não? Bom, aí tem também hipóteses, né? Eu acho que há uma reação contra a perda de privilégios. Quer dizer, na verdade, você está tendo uma mudança social no Brasil, em que você tem pessoas que antes não podiam, por exemplo, frequentar aeroportos e andar de avião. Isso incomoda, é e horrível. agora estão andando. O pobre andando de avião, onde é que já se viu isso? Veja, isto, infelizmente... Você cita até, e eu vou me permitir voltar a esse ponto, porque eu acho muito importante, numa conversa que você teve com o nosso grande professor Fábio Comparato, ele usa uma expressão que você reproduz aqui, que o Brasil tem uma estranha ética escravagista. Aparentemente, Paulo, nós somos herdeiros do longo período de escravidão, praticamente o último país que aboliu a escravidão, o último país grande que aboliu a escravidão da face da terra, não é? E isso parece que nos legou uma relação muito ambígua com o trabalho. Ou seja, nós achamos que é preciso trabalhar, todo mundo sabe que é preciso trabalhar, mas parece que nós não valorizamos o suficientemente as pessoas que trabalham duro. Não é? Há uma certa ambiguidade aí. E isso é que talvez explique também, em parte, essa reação, que é uma reação, eu sinto ela carregada de raiva. Uma raiva que não se justificaria, porque, na verdade, justamente o que é característico do lulismo é uma preservação não é? de todos os direitos e até mesmo, eu diria, de todas as condições das camadas que estão em melhor situação no Brasil. Então, não houve nenhum prejuízo, digamos, de fundo, não é? Essa manifestação raivosa a gente percebe, inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal, por 11-0, por unanimidade, estabelece que as cotas raciais nas universidades são constitucionais. Por exemplo. Apesar dessa decisão, raríssima no Brasil, unanimidade no Supremo, ainda há um núcleo de resistência ideológica, e sobretudo nos grandes jornais brasileiros. Existe um núcleo, uma reação a toda essa ascensão social que está ocorrendo no Brasil, e o que eu queria dizer era que, embora o PSDB seja o partido no qual
essas pessoas que estão reagindo votam, o PSDB não pode manifestar estas posições. Não. De tal forma que é curioso, porque você tem uma polarização social no Brasil, que não se expressa no plano da política. Qual é a minha hipótese? É porque há o realinhamento. Durante o realinhamento, ele impõe uma agenda. Ele cria uma agenda da qual nem a oposição pode sair. É isso que explica Se eu entendo bem o caso Eisenhower. Se eu entendo bem a sua proposta, veja se eu estou sendo um bom aluno ouvinte. O Lula criou políticas de tal ordem que mesmo os adversários do Lula não podem falar mal das políticas dele. Isso. É isso? É disso que se trata, exatamente. Essa é a explicação, até mesmo para o fato de que uma boa parte dos políticos que antes eram do DEM saíram para formar o PSD, Claro. que é um partido que se coloca no meio, ou seja, um partido que não se coloca na nítida oposição. E o DEM era contra o ProUni, era contra as cotas raciais e praticamente fechou. Ele está esvaziado. Né? Essa para mim, é uma consequência desse processo de realinhamento. Entendi. Agora, professor André Singer, o subproletariado com a política lenta, gradual, esse reformismo, aspas, fraco, fecha aspas, do Lula, vai melhorando de vida e tal. E aí? Aí ele vai ficar conservador? Ele vai passar a votar como a classe média lá que vota no PSDB? Ou ele vai ser fiel ao Lula e ao lulismo e a Dilma e os sucessores da Dilma? Bom, essa é, digamos, uma dos enigmas do momento. Eu diria, de modo geral, eles permanecerão fiéis ao lulismo enquanto a agenda do lulismo permanecer. Isso é importante que o governo, não é por acaso que o governo da presidenta Dilma colocou como prioridade zero a extinção da miséria. Sim. Não é? E em que pese... Tivemos aqui nesse programa a ministra Tereza Campelo, que tem números impressionantes sobre o progresso dessa política. Pois é, veja bem, nós estamos passando por um biênio de dificuldades econômicas. O Brasil não está crescendo muito. No entanto, os programas sociais estão preservados. Por essa razão. Então, de um lado, você tem que ter a manutenção dessa política. E do outro, você tem que ter também ainda um processo de redução da pobreza, né, que, pela própria natureza do lulismo, é lenta. Então, veja, somadas essas duas coisas, você tem este arranjo prevalecendo por um bom tempo. É claro que ao cabo de um período, vamos brincar aí com os 26 anos norte-americanos, claro, é uma pura brincadeira, porque sim, as coisas não são assim, mas eu diria, ao cabo de um tempo vai mudar. Todo o realinhamento ao cabo de um tempo muda, mas veja que nós já estamos há 10 anos com isso. 10 não anos. É? Então, eu diria, de modo geral, a tese do realinhamento é de que as pessoas que precisam dessas políticas se manterão fiéis a quem as está fazendo. Porém, há um pequeno grupo, eu digo que é pequeno, um pouco sem dados, mas é a minha intuição das pesquisas que eu tenho visto. Há um pequeno grupo dos que melhoraram de vida, que melhoraram um pouco mais. Estes estão se aproximando lentamente daquilo que seria uma condição média. Né? Sim. Eu diria, por exemplo, Paulo, o que é uma condição média no Brasil? Porque é difícil você precisar isso. É quem tem plano de saúde privado. O Neri, o Marcelo Neri, define como sendo, se não me engano, alguém que tem uma renda entre 1.500 e 4.500. Isso. O Marcelo Neri prefere definir como classe C. Exatamente, e só como extratos de renda. Eu acho que aqui a questão é um pouco mais complicada do que isso. Mas vamos dizer, quem está na metade superior do que ele chama de classe C, não na base. Esse é o ponto. Quem passou, lá perto dos 4.500 mensais. Quem está passando, vamos dizer, mais para perto dos 3.500 de renda familiar mensal, dependendo também do tamanho da família, evidentemente, né? Porque isso tudo faz diferença. Ou seja, quem está passando por uma condição um pouco melhor, aí sim, talvez exista um voto mais conservador, porque é possível que essas pessoas já estejam preocupadas em preservar o que elas ganharam. Claro. Porque, veja, são situações muito diferentes. Quem sobe não quer descer. Mas são duas condições diferentes. Quem estava numa situação de muita pobreza e melhorou um pouco, precisa continuar melhorando. Claro. Ou seja, as necessidades ainda são muito prementes. Quem já passou por uma condição que digamos, que se aproxima do que nós estamos chamando de classe média, aí sim talvez comece uma posição mais de preservação do que já ganhou, e aí talvez sim a pessoa comece a duvidar se ela quer tanto
a manutenção dos programas sociais que tem que ajudar outras pessoas que não se deram tão bem no mercado, né? Porque a diferença é essa. Ou se elas querem preservar as condições de mercado. Porque, basicamente, a cisão política no Brasil hoje é essa. Quer dizer, o PT é mais a favor do Estado e o PSDB é mais a favor do mercado. Do mercado. E nós podemos dizer que o Lula e a presidenta Dilma representam, de fato, um Brasil que é o Nordeste, Minas e o Rio de Janeiro? Sim. É visível. Porque o eleitorado no Sudeste, Minas e Rio e o Nordeste. Sem dúvida. Em Pernambuco ele teve 80%, a Dilma teve 80% dos votos. Não, é visível. A presidenta Dilma ganhou com uma diferença de 12 milhões de votos, 11 milhões vieram do Nordeste. Dessa diferença vieram do Nordeste. Agora, então, claramente há uma divisão regional. Ou seja, o Brasil, que ficou mais para trás em termos de riqueza, está mais solidamente dentro do lulismo, eu não tenho dúvida sobre isso. No entanto, não haveria, dada a distribuição do eleitorado brasileiro, possibilidade de vitória eleitoral se não dividisse também o Sudeste. Claro. Então, há uma divisão. Você vê, mesmo no estado de São Paulo, onde o PSDB tem tido maiorias, as maiorias não são abrumadoras, elas são maiorias relativas, não é? E assim mesmo no Rio, normalmente o PSDB tende a perder. No Rio, Lula e a Dilma tiveram votações muito grandes. Então, há uma maioria relativa para o lulismo em Minas, considerando-se que uma parte de Minas é muito próxima do Nordeste, próxima da Bahia. E a outra é muito próxima de São Paulo. De São Paulo. Aí você tem um caminho mais, um pouco mais PSDB. Então, você tem uma divisão. Sem essa divisão, não dá para você compor uma maioria no Brasil. Claro. Mas tem bases regionais. Claro. Agora, uma outra pergunta. E o PT? Uma coisa é o lulismo, uma coisa é a presidenta Dilma, a outra coisa é o Partido dos Trabalhadores, que não tem uma composição no Congresso parecida com essa estrutura que a gente vê no eleitorado do Lula e da Dilma. Mas está ficando. É visível, se você pega as pesquisas, a preferência pelo PT está se deslocando para os mais pobres e está saindo da classe média. Hoje a preferência, no passado a preferência pelo PT era nitidamente de classe média. E hoje a preferência pelo PT já é uma preferência parecida com a do Brasil. Você tem uma base larga embaixo, dos de menos renda, e aí vai subindo em pirâmide. Então, a minha hipótese o PT infletiu na direção do lulismo e o lulismo está infletindo na direção do PT. Ou seja, o PT, por isso que o PT se tornou um partido muito forte, porque o PT justamente agora tem uma base entre os mais pobres que ele não tinha. Claro que esse processo é mais lento do que aquele que você observa em relação aos candidatos presidenciais, porque o candidato presidencial tem muita visibilidade e é a opção por uma eleição. O partido é uma opção mais definitiva, né? E por uma coisa que demora mais para se fazer e demora também mais para se desfazer. Essa é o que a ciência política mostra. E eu acho que em relação ao PT há nitidamente esse deslocamento que vai na mesma direção da base social do lulismo. E você acha que o polo oposto é o PSDB de São Paulo? É o PSDB do Brasil, não há dúvida. Essa é uma outra hipótese minha, né? Eu não concordo com os analistas que acham que a política brasileira virou uma coisa homogênea, que há uma pasteurização da política brasileira. Não há. Não há justamente porque por baixo dos dois partidos você tem essa polarização social que eu mencionei, mesmo que ela não se expresse com clareza. E essa é a razão pela qual, embora nós estejamos passando por um período de polarização social, você não tem radicalização política. Nós estamos passando por um período de uma certa calma política no Brasil, que é resultado disso. Os partidos não querem radicalizar. E em boa medida porque o lulismo é uma política de não radicalização. Sim. Não é? Você fala em despolitização? Não, eu não falo. Não, ao contrário. Não, eu critico quem fala em despolitização. Não, porque eu acho que há uma repolitização. O ponto é, até 2002, havia uma espécie de confronto central entre esquerda e direita. Sim. Essa era a minha tese.
a maioria dos cientistas políticos não concorda, mas eu achava que desde 89, nitidamente se colocou essa polarização. Agora essa polarização mudou a partir de 2002 e virou uma polarização entre ricos e pobres. Ricos e pobres. Não é? Que não é diferente que é outra, de esquerda. É diferente. Ela, vamos dizer, é uma polarização que lembra mais o período pré-64. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que nós não estamos tendo um processo de radicalização. Como teve que em houve, 64. sobretudo, a partir da renúncia do Jânio em 61. Certo. Né? Isso que faz parecer uma pasteurização que eu acho que não existe. Por isso eu estou falando, há uma repolitização. Sim. Não é? Mas então, se eu usei a palavra errada, não é despolitização, é uma desmobilização. Ah, isso sim. Isso sim. Isso sim. O Lula não lulismo, convoca mais greve. Não. O Lula não faz mais lulismo não é para mobilizador. pressionar o Congresso, para pressionar o Judiciário. O modelo do lulismo não é mobilizador. É um modelo de mudanças por via do Estado. Evidentemente que há a consolidação de uma base eleitoral, né, significativa, mas não é uma política mobilizadora. E essa também é a explicação de por que não há confronto. Né? Claro. Como é que é a personalidade do líder político Luiz Inácio Lula da Silva? Ele é um carismático, ele é um, para usar uma palavra da literatura marxista, gramsciana, ele é um cesarista? Não, eu acho que ele tem uma intuição política extraordinária, isso todo mundo sabe, mas eu acho que a novidade que eu ponho no livro é a seguinte, é que junto com estas políticas, ele é dotado de uma capacidade de comunicação direta com o eleitor mais pobre do Brasil. A meu ver, porque ele é um homem que vem de uma origem muito humilde e que passou pelas situações que... Ele foi um subproletário. Exatamente. Que nenhum dos grandes políticos brasileiros passou. Então, isso dá a ele duas coisas. Acho que uma compreensão intuitiva dos problemas e da forma de pensar das pessoas de menos renda e, ao mesmo tempo, uma capacidade de conversar diretamente com essas pessoas, que é uma coisa extraordinária. Claro. Porque isso faz com que a linguagem que ele use seja imediatamente compreensível. Essa, a meu ver, é o ponto, vamos dizer, que diz respeito à sua liderança política em particular. É um carisma associado a uma capacidade de comunicação excepcional. Que tem a ver com a sua biografia. Sua biografia. Professor André Singer, foi um grande prazer. Muito obrigado. Volte sempre. Muito obrigado, Paulo. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.